Meu Deus. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo pro canal que eu já esqueci até a thumb do vídeo. Oi, vidocas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maria e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje... Antes de eu começar o vídeo de hoje, antes de eu explicar o vídeo de hoje, eu vou dizer pra vocês o porquê que a gente estava sumida aqui no canal, porque que eu estava sumida, né? Bom, eu sumi do canal, meu cabelo tão arrumado e sujo que ele tá, que eu preciso lavar ele. Sumi do canal porque eu tava um pouco sem ideias de vídeo e tudo, e também por conta da nossa ferramenta, que é a Ring Light, que é claro, a gente grava com ela pra ficar uma luz boa pra vocês. Então a nossa Ring Light, ela deu um problema e aí a gente teve que mandar ajeitar. Fora isso, foi só isso mesmo, tá? Mas agora estamos de volta, vamos gravar conteúdo pra vocês. E bom, gente, quem já foi aqui na minha barra do YouTube, que tá passando aqui fora, aqui do lado, o meu canal ao todo, lá no último vídeo, que é o meu primeiro vídeo do canal na qual eu estava me apresentando pra vocês, eu disse que eu ia trazer um pouco da minha vida, né, de tudo que já se passou, de tudo que aconteceu na minha vida, dei algumas ideias do que eu ia trazer, e hoje eu vou trazer um vídeo explicando um pouco mais sobre a minha vida na igreja, né, como foi que eu conheci Jesus, em que ano foi que eu aceitei, em que ano foi que, né, tudo começou. Vamos lá, contando uma história de fatos reais. Bom, gente, vamos lá. Eu entrei pra igreja em 2018, no dia 18/4/2018. Foi ali aonde eu aceitei Jesus, aonde eu proclamei o nome dele, aonde eu confessei o nome dele. Essa é a palavra. Mas antes disso, eu estava sendo evangelizada pela minha prima, né? Ela é minha mãe, ela é a minha mãe na fé. E ela me evangelizava, falava da volta de Jesus, falava do Apocalipse e tudo. E me levava para a igreja na qual ela era membro de lá, né? Na qual ela era membro. Membro. É uma coisa que se fala. Quando a pessoa faz parte de um grupo, é membro, né? Membro. Ela era membro de lá, da igreja. E na época era a Madureira. Assembleia de Deus, a Madureira. Assembleia de Deus, Ministério, a Madureira, alguma coisa assim. E aí ela me levava, me apresentava lá e tudo, e eu ia e gostava, só que eu tinha um medo, né? De, não sei se eu quero e tudo. Só que eu ia com as minhas roupas. Ela tinha vezes que eu não tinha roupa pra ir, né? Porque sabe como é adolescente, né? Aí ela não tinha roupa apropriada pra mim. Ela me prestava, lembro até hoje, de uma sainha amarela, que era curta, e um conjunto, que era a saia e a blusa de amarela, assim, nesse mesmo blusa assim, só que de rendinha cropped. E aí eu fui com essa blusa, aí com esse conjunto. Quando eu ia também, eu sempre ia, aí eu ia também com a saia de oncinha jeans, que eu também ia com essa saia. Foi a saia que eu aceitei Jesus, foi essa saia que eu aceitei Jesus, se eu não me lembro. E antes de tudo, eu visitei outra igreja, né? Que é aqui, uma rua atrás da minha casa. E aí eu fui pra essa igreja e tudo, eu ia aceitar Jesus lá. Só que tinha muita gente, e aí eu fiquei com um pouco de vergonha. Só que o ano em que eu aceitei Jesus foi dia 18/4/2018. E foi aí que eu aceitei Jesus. Mas, vamos lá, um fato assim bem rápido. Não foi lá que eu servi a Jesus de verdade. Eu aceitei mesmo, sabe, com aquele temor mesmo de Jesus voltar. Aí eu fui, eu não entendia nada, não sabia nem que capítulo era, não sabia que versículo, não sabia de nada, sabe? Eu não conhecia nada. Porque eu era católica, mas não era porque eu era católica, não era porque eu queria ser, porque minha mãe me obrigava a ser católica, né? Eu ia fazer a catequese, fazia tudo que católico faz. Só que eu não me identificava, não queria ir, eu era forçada a ir, eu e as minhas irmãs, a gente não gostava de ir. Nada contra, tá, gente? Lembrando que nada contra. E aí, foi.
aceitei Jesus lá, fui indo, fiquei com temor, aprendi a cantar o hino da harpa, tudo bom. Aprendi a abrir a Bíblia, né, ver versículo, capítulo, o livro, tudo. E tudo bem, vamos lá. Aí foi, aprendi. Só que, como todo adolescente passa por uma fase meio assim, conturbada na adolescência, eu tinha 11 anos. E hoje eu já tenho 18 anos. Eu tinha 11 anos. E quando eu completei os meus 12 anos, eu comecei a ter curiosidades de conhecer o mundo, de querer ver o que o mundo tinha. Porque antes de eu estar na igreja, eu já sabia como era o mundo. Só que surgiu novas coisas durante esse tempo que eu estava dentro da igreja, quando eu estava sendo a igreja, quando eu estava ali dentro do templo, adorando, tentando, né, gente, porque não é muito fácil, não. E aí, tudo bem. Surgiu novas coisas, esse tempo que eu fiquei dentro da igreja, esse tempo que eu virei cristã, e eu senti curiosidade de conhecer aquilo que estava, sabe, surgindo. E aí eu me afastei, desviei. Eu me desviei da igreja foi umas 4 vezes. E tudo bem, me desviei. Fiquei não fiquei muito tempo, fiquei uns 4, 5 meses afastada e depois retornei de novo. E foi indo. 2020 me afastei de novo. 2020 eu me afastei umas 3 vezes da igreja. E aí eu me afastei, a última vez foi em 2020, né? Que foi as 3 vezes que eu já me afastei. Que foi em 2019, aí em 2020 eu já me afastei umas 3 vezes que eu não vou explicar o porquê. Aí, tudo bem. Na última vez que eu me afastei, foi lá pra agosto de 2020. Agosto ou setembro de 2020, uma coisa assim. Aí eu só retornei dia 9 de setembro de 2021. Foi aí que eu retornei, né? E tudo bem, retornei. Eu retornei por conta de porque eu senti vontade. Eu não precisei que ninguém me levasse ao altar. Eu mesmo fui ao altar. Eu fui porque eu quis ir. Eu fui quando eu... Gente, esse tempo que eu passei fora da igreja, né? De todo esse tempo, de 2019, 2020, até 2021, que eu estava afastada, que eu voltava e ia, sabe? Aí quando eu fui ao altar, sabe? Quando a gente fez tanta coisa errada, pecou tanto, que quando tu vai pro altar, na hora que tu caminha pro altar, tu já se sente assim, um alívio, sabe? Foi assim que eu me senti, parece que todo o peso que havia em cima de mim acabou ali, sabe? Evaporou, sumiu e eu me senti leve. Aí foi ali em 2021 onde tudo começou de verdade. Não de verdade assim, mas começou. E ele foi: ah, Maria Eduarda, ali você já mesmo fez as coisas certas mesmo que é pra fazer, ali mesmo você se identificou, você ficou mesmo. Fiquei, gente, mas não é porque eu fiquei que eu tava fazendo o que agradava a Deus ali. Não estava fazendo. Errei muito também. Só que em 2022 eu passei por uma fase muito difícil na minha vida. Uma fase onde eu descobri que eu tinha ansiedade, onde eu descobri que eu tinha pânico, do medo, onde eu descobri várias coisas, que foi a pandemia e tudo, né? Onde estavam acontecendo ali as coisas, referente à pandemia, onde já estava voltando a rotina, e ali onde foi que eu descobri tantas coisas em mim. Passei por essa fase difícil, que se vocês quiserem saber, depois eu faço um vídeo explicando pra vocês, tá bom? Mas aí eu passei por essa fase, em meio a 2022, eu descobri 3 coisinhas que havia dentro de mim, que quem já assistiu o último vídeo, aliás, o primeiro vídeo do canal, sabe, né, o que é. E aí foi, 2022 tudo bem, tava ali mais ou menos, mas em 2023 foi o divisor de águas, aonde eu realmente quis, aonde eu realmente busquei a Deus e vivi ali, sabe? Me dediquei, quis renunciar a pessoas e amizades que não convia que eu... Gente, eu vou falar pra vocês, se você é uma menina cristã, se você é uma jovem cristã, se você é um jovem cristão, não convém. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então não convém pra você, que é uma jovem cristã, que tá na escola, que tá, né, na escola, tenha amizades com pessoas que não fazem parte daquilo que você carrega.
sabe? Não fazem parte do seu chamado, sabe? Ah, então quer dizer que eu tenho que me excluir, eu tenho que excluir essa pessoa, eu tenho que me fazer essa pessoa. Não. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos irmãos, temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Então você deve amar, mas você não deve ter a proximidade, intimidade com essa pessoa. Porque aquela pessoa que está lá no mundo vai te influenciar de alguma forma e vai te fazer distanciar da presença de Deus. E isso não agrada a Deus, tá bom? Não agrada a Deus você querer se distanciar da presença dele. Porque as pessoas que estão lá fora, elas acreditam numa identidade. E a identidade delas não é a identidade de Cristo. Não é a identidade que Cristo nos deu. Então, de jeito nenhum, não tenha amizades com essas pessoas que vão te influenciar, que vão querer mudar a identidade que Deus te deu, tá? Vão querer te dar outra identidade. Não aceite isso. Você deve se amar, mas amar não significa que você deve estar ali, junto, convivendo ali, sabe? Não. Amar essa pessoa não significa que você deve estar ali com ela todo o tempo, tá bom? Mas aí tudo bem. Aí em 2023 eu renunciei a algumas amizades que estavam me fazendo mal. E fui buscando, fui lendo a Bíblia, fui estudando a palavra de Deus, fui entrando e fui me fazendo mudando dentro de mim, fazendo mover, curando a minha alma de dentro pra fora. Maria Eduarda, você ainda está curada? Não, eu ainda preciso ser curada. Todos os dias eu e você, precisamos ser curados de alguma coisa. Então, sempre peça a Deus. Fala assim, Pai, me cure de dentro pra fora. Me cure, tire de mim aquilo que não te agrada. Nós precisamos ser curados todos os dias por Deus. Porque ainda em nós há uma natureza, né? Há a natureza pecaminosa. Por isso que nós devemos todos os dias pedir para Deus nos curar de dentro pra fora. Sempre peça a Deus para que você continue amando Ele. Sempre fale, Pai, me faça te amar mais do que tudo e mais do que todos. Me faça te amar mais, me faça querer te buscar mais. Me faça ser cheia mais. Me faça me encher de Ti. Me faça transbordar de Ti. Entende? Então, 2023 eu passei, né? Eu renunciei a uma amizade que não me convia. E tudo bem, fui caminhando, buscando a Deus, buscando. E quando foi, gente? Em dezembro. Dia 6 de dezembro de 2023, eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois eu trago um vídeo sobre o meu batismo com o Espírito Santo. E em 2024, eu fui batizada nas águas. Vamos voltar um pouquinho lá para 2019. Bom, 2019 era para me ser batizada nas águas. Só que eu fugi do batismo porque eu sabia que o batismo nas águas era algo muito importante. Porque ali você vai deixar de ser ali só você vai deixar de ser... Você vai ser membro de verdade do corpo de Cristo. Você vai ser membro de verdade. Então, por isso que eu não queria me batizar nas águas. Eu fugia, eu dizia, pastor, agora não dá, por causa disso, disse isso. Aí eu fugia do batismo. Minhas irmãs se batizaram nas águas e eu não. Porque eu não queria me batizar nas águas, porque eu queria fugir daquilo, porque eu sabia que aquilo era uma responsabilidade muito grande. Quando a gente se batiza nas águas, é algo muito importante. Você não pode, sabe, E aí eu fugia daquilo, eu fugia do batismo nas águas. Aí em 2024 foi quando eu tomei a minha decisão. Eu falei, não, eu quero me batizar nas águas. Eu vou estudar os discipulados, eu vou fazer tudo para me poder me batizar nas águas. Isso foi em novembro de 2023, que eu já estava fazendo meu discipulado para 2024, dia 28 de janeiro de 2024, eu me batizei nas águas. E eu me batizei nas águas em janeiro, dia 28 de janeiro de 2024, eu me batizei nas águas. Então, vamos lá. Dia 6 de dezembro de 2023, eu fui batizada com o Espírito Santo. E dia 28 de janeiro de 2024, eu fui batizada nas águas. Né? Então, já fui batizada com o Espírito Santo e nas águas. Primeiro eu fui batizada com o Espírito Santo e depois nas águas. E aí foi 2024. Eu fui batizada nas águas e tudo. E comecei a pregar o evangelho. Comecei a pregar na minha igreja.
Eu tinha vergonha, tanta vergonha de ler a Bíblia, gente, sério, eu tinha tanta vergonha de pregar a palavra de Deus, meu Deus, era muita vergonha pra mim, porque eu tinha medo de errar, né, e é normal, todos nós temos medos, e é sempre bom você ter medo, porque não é a palavra que você vai pregar não é a sua, lembre-se, é a de Deus. Então, quando você for pregar, você vai sentir temor, você vai sentir aquele temor, porque não é a sua palavra, é a de Deus. Por isso que você vai temer. Por isso é necessário que você sempre tenha uma vida de oração. Sempre, sempre, sempre. Não é só quando você vai pregar. É antes mesmo de você pregar. Você tem que ter uma vida de oração. Para buscar mais de Deus, para ter mais de Deus. E para, sabe, a gente se encher mais de Deus e ter Deus na gente. E aí foi, eu comecei a pregar em 2024. Preguei no ciclo de oração, preguei em um culto de jovens, não preguei, mas de saudações, preguei em outra igreja. Então, sabe, Deus foi me dando oportunidades. E eu louvo ao meu Senhor, tudo é para a glória dele. E hoje eu estou aqui, firme e forte. Claro que a gente passa por muitos e muitos e muitos desafios, muitas angústias. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a palavra do Senhor. Então, nós não estamos ilesos de passar por aflições. A gente sempre vai passar por aflições. Sempre, sempre, sempre. Então, a gente não deve ter medo disso, sabe? Porque a gente vai passar por aflição e é isso. Até Jesus passou por aflição. Jesus sofreu angústia. Jesus passou por tudo por amor de nós. Então, quem somos nós para não passar por isso, não é mesmo? E aí passei por esse momento de aflição. Eu passo por esse momento de aflição todos os dias, sabe? E é normal, todos nós passamos por aflições. Todos nós temos aflições, né? Mas é isso, gente. Essa é a minha história e hoje eu estou aqui, já estamos em 2025. Esse ano eu já preguei para jovens também, para a glória do Senhor Jesus. E eu sou muito feliz e muito grata por ter Deus na minha vida. Por ter de Deus e por querer mais de Deus, sabe? E por estar em Deus. Eu sempre quero estar em Deus. Ter de Deus, estar com Deus, sabe? É tudo que eu quero na minha vida, é ter mais de Deus. É ser mais servo, sabe? Me humilhar mais diante dele, porque ele é tudo que eu tenho. E se eu perder ele, eu perco tudo, porque ele é o meu tudo, sabe? Então, é isso, gente. Essa é um pouco da minha história aí. Já deu 18 minutos de vídeo. Aí eu trouxe pra vocês algumas coisinhas que me ajudam muito a entender mais a Bíblia, a entender mais a história, né, dos personagens bíblicos. Eu tenho essas revistas, né, ó. Ao contrário, mas tenho essas revistas. E tem algo que é muito importante pra mim, gente, mas eu vou deixar pro final. Aí eu tenho os meus cadernos, porque eu faço curso de teologia, pra me estudar mais, né, pra me aprender mais da Bíblia, ter mais de Deus e tudo. Aí eu tenho meu caderno de teologia, que tá bem surradinho, mas aqui tem todas as minhas aulas de teologia, né? E eu tenho meu caderno de esboços, na qual eu uso para criar, né, para ler, estudar a Bíblia e... Aqui é um caderno de esboços, de pregações e de devocionais. Eu uso esse caderno para esboço, de pregação e para devocional. É aqui onde eu monto as minhas pregações direcionadas pelo Senhor. É que tem vários, ó. Tem várias folhas já cheias de esboço, né? Para a glória do Rei. E agora, gente, ó, tem essas três coisas. Lá nesse quarto aqui do lado, que aqui é um quarto, tem várias revistinhas dessas aqui, que eu estudo elas. Eu gosto muito de ler, sabe? De ter esses momentos com Deus. Aí, gente, ó, essas são as minhas peças-chaves para ter uma vida constante diante de Deus. Eu ainda preciso ser mais constante, eu preciso de constância mais, sabe? E aqui eu trouxe algo muito importante pra mim, que é a minha primeira Bíblia. Tchan, tchararam, tchan, tchararam. Gente, essa Bíblia aqui, ela já foi tão reformada, ela já foi, sabe, ela tem um preço muito importante pra mim, porque essa foi a minha primeira Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu ganhei, ela já tem mais de
de 10 anos, porque antes dessa Bíblia ser minha, ela já foi da minha prima, que é minha mãe, que já me ganhou, que me ganhou pra Cristo, sabe? Essa Bíblia era dela, e antes de ser dela, era da mãe dela da fé, né? Então, essa Bíblia já foi de muitas pessoas e agora ela é minha. Por isso que eu amo muito ela, por isso que eu não me desfaço dela. As pessoas, Maria Eduarda, por que tu não joga essa Bíblia já fora? Porque ela já tá toda surrada, já tá toda acabada e tudo. Só que, gente, é tão importante pra mim, né? Aí eu não jogo fora. Até porque é a palavra de Deus, né, gente? A gente não pode jogar a palavra de Deus fora, né? Vamos lá. Então, essa é a Bíblia. A minha primeira Bíblia. Eu ganhei ela em 2018. Assim que eu me converti, eu ganhei ela. Ela já tem 7 anos na minha mão. E em uns 10 anos de vida, 10 a 12 anos de vida que ela tem, que ela existe. Ela é bem pequenininha. Ela é a coisa mais linda. Ela não tem mais um... Olha que ela tá... Ela tá dessa forma, gente. Ela tá assim, ó. Aí eu vou mandar reformar ela aqui só por dentro. E por fora eu vou mandar reformar todinha. Mas é porque ela tem um preço muito grande pra mim. Ela não tem harpa, olha. Olha já como é que ela tá as folhas. Toda surradinha, né? Aqui tem até pregações, ó, esboço de pregação, de mensagem, né? Vários esboços, ó. Vários esboços. Tem mais 2 esboços aqui. E aqui é uns versículos. Mas, ó, tem algumas páginas que ela tá novinha, viu? Só em algumas que ela tá bem velhinha mesmo. E eu ganhei essa Bíblia da minha prima. Ela me presenteou com essa Bíblia e eu nunca me desfiz dela. Ela é muito importante pra mim, né? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa é um pouco da minha história pra vocês. De cristã. Essa é a minha história de... Sabe? Essa é a minha caminhada cristã que eu apresentei pra vocês. Eu ainda vou trazer um vídeo falando sobre como foi que eu fui batizar com o Espírito Santo. E depois como foi meu batismo nas águas. E depois vou trazer pra vocês a minha rotina com Cristo, com Deus. Tá bom? É isso. E depois eu vou falar pra vocês alguns desafios de ser uma jovem cristã de 18 anos ainda na escola, né? Que ainda estuda, ainda tem que conviver com algumas dificuldades, né, na escola. Porque quem é cristã, quem é jovem cristã, que tá na escola ainda, sabe do que eu tô falando, que é muito difícil. Mas persevere até o fim que você vai vencer. Em nome de Jesus. Assim como eu também vou vencer, você também vai vencer. Tudo aquilo que é difícil, você vai vencer. Tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se perder, faça a Maratona Mariá. Agora é sério, vai sair vídeo toda quarta-feira, tá bom? Hoje é sábado e amanhã é domingo, dia das mães. Então esse vídeo vai sair amanhã e vai sair outro vídeo na quarta-feira, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal e curte, comenta e compartilha esse vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.